Não são só carros feitos no Brasil que sofrem com problemas crônicos, mas afinal, o que é um problema crônico? Geralmente é um erro de projeto, um defeito que aparece majoritariamente na maioria das unidades. Nos anos 70, lá nos Estados Unidos, um carro da Ford sofreu com um grave problema que a própria marca, na realidade, já sabia. Isso levou até a demissão do presidente da empresa na época, lá nos Estados Unidos. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre a história do Ford Pinto. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos. Esse canal traz literatura automotiva e nostalgias maravilhosas para vocês. Olha, se tem um carro aí que não tem problema crônico geralmente, né, não teve tanta fama nesse sentido, é o Fusca, um carro já conhecido por sua robustez. E o canal PL está trazendo agora no final do ano a chance de você ter um Fusca, e não é um Fusca comum, um Fusca série prata, o primeiro Fusca série especial do Brasil, que nós vamos sortear. Olha só, falta acho que 10%, se não me engano, estamos na reta final já, você não vai perder essa oportunidade. Para concorrer, basta acessar o link que está na descrição deste vídeo e participar. Olha só, antes mesmo da crise do petróleo, que estourou em 73, por volta do final da década de 60, o mercado automotivo americano começava a receber uma farta oferta de modelos compactos importados vindo do Japão e da Europa. Isso acendeu um alerta em marcas nacionais como Chevrolet, Chrysler e Ford, que começaram a projetar seus próprios carros compactos para entrar forte no mercado. A Chevrolet, inclusive, teve o Chevette, que por lá já nasceu o hatch e com a frente parecida com a do modelo 78 brasileiro. A Ford então lançava o seu modelo Ford Pinto em 1971. O nome, que por aqui soa engraçado porque remete à genitália masculina, mas na verdade é uma tradição da Ford lá nos Estados Unidos, que era aquela tradição de aplicar nomes de raças de cavalo a seus veículos, como o Mustang, o Maverick, o próprio Corcel também aqui no Brasil, e Pinto também, que é uma raça de cavalo norte-americano. Devido a essa pressão que existia no mercado, na concorrência, a Ford tinha pressa para lançar o seu novo carro. E para isso, para acelerar o processo, eles comprimiram o tempo normal que eles levavam para concluir um projeto de um carro, que era em média de 3 anos, eles comprimiram esse prazo para 2 anos. Reduziram quase que pela metade. Isso acabou atropelando muitas etapas de elaboração, testes e tudo mais. E para acelerar mesmo o processo, a solução encontrada por eles foi de pegar o Ford Maverick, que já era fabricado desde 1969, e encurtá-lo. Apesar de parecer não ser nocivo para um novo carro, isso se mostraria fatal nos meses seguintes. Lá nos Estados Unidos, na época, havia um órgão que regulamentava algumas questões automobilísticas da indústria. Traduzido para o português, Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário. Eles estabeleciam algumas normas, algumas exigências para os carros 0 km, carros novos, como por exemplo, a de que todos os carros fossem capazes de suportar um impacto traseiro de até 32 km por hora sem vazar gasolina, sem que o tanque de gasolina fosse rompido. A Ford realizou testes com vários protótipos e todos eles falharam, ocasionando vazamentos e rachaduras nos tanques. Em 1970, o próprio Pinto foi testado e também foi reprovado. Lembra que eu falei que basicamente eles pegaram o Maverick e encurtaram, fizeram um Maverick hatch? Pois é, e como eles espremeram a carroceria, para não perder espaço no porta-malas, que já era reduzido, eles tiveram a brilhante ideia de colocar o tanque de combustível embaixo do para-choque traseiro. Com essa mudança, o tanque acabou ficando tão exposto que em colisões acabava se fundindo com o resto do carro. Conclusão: mesmo em batidas leves, o carro acabava explodindo, carbonizando todos a bordo. A única maneira de passar o carro nesses testes era colocando uma bexiga de borracha no tanque de gasolina ou um pedaço de aço entre o tanque e o para-choque traseiro. A essa altura, os engenheiros da Ford sabiam que o carro apresentava sérios riscos de explosão, mas mesmo assim tocaram o projeto sem alteração nenhuma. Mas por que, afinal, eles mantiveram o projeto sem alterações? Informações divulgadas na época relatavam que, para a Ford realizar as mudanças necessárias para tornar o
o carro seguro, ela gastaria em média de 5 a 8 dólares por carro, por unidade, para fazer essa modificação. Dizem também que eles chegaram a uma conclusão na época, já tendo em mãos esses custos, que os acidentes aconteceriam de forma esporádica, uma pequena porcentagem, de modo que seria mais econômico para a montadora pagar as eventuais indenizações aos familiares e pessoas que poderão perder a vida queimadas no carro, do que corrigir todos os carros. Isso é o que dizem na época, né? Não tem uma confirmação concreta a respeito disso. O Ford Pinto foi apresentado oficialmente ao público em 11 de setembro de 1970. Seus concorrentes eram carros como o Vega da Chevrolet e o Gremlin da AMC. O compacto da Ford caiu nas graças dos consumidores e logo tomou a liderança do segmento já em 1972. Ele vinha com duas opções de motores. O primeiro, um motor britânico 1.6 de 4 cilindros, que entregava ali 76 cavalos de potência, e o segundo, um 2.0 alemão com 101 cavalos. A transmissão podia ser manual de 4 marchas ou automática de 3. Os primeiros casos de explosão e incêndio começaram a ganhar repercussão na mídia a partir de 1974. Incrivelmente, a Ford fabricou o Pinto por 7 anos sem realizar a correção desse defeito, até que em 1977 um documento da própria Ford acabou sendo vazado pela imprensa. Nesse documento, a fabricante admitia que o tanque de gasolina não era colocado de maneira correta no processo de montagem do carro. O custo nos reparos de cada unidade no modelo totalizaria um gasto de 137 milhões de dólares. Já os gastos com indenizações e acordos decorrentes de acidentes envolvendo o Ford Pinto chegariam a menos de 50 milhões. A Ford fez as contas e decidiu pagar para ver. Um dos slogans, inclusive, do modelo nas propagandas era, abre aspas, o Pinto te deixa com aquela sensação calorosa. Depois dessa explosão de casos aí, literalmente, né, eles acharam por bem retirar então de circulação esse slogan na propaganda. Eu queria até abrir um parênteses aqui, só a título de curiosidade. O Ford Corcel aqui no Brasil foi o primeiro carro brasileiro a sofrer um recall lá no começo dos anos 70, né? E o Corcel, o hatch, parece aquele protótipo que foi feito e cancelado, parecia um pouco o Ford Pinto, que aliás o Pintão aí não escapou do recall também no ano de 1978. A Ford teve que recolher mais de 1 milhão de unidades do modelo. O serviço de recall custou aos cofres da montadora mais de 100 milhões de dólares, ou seja, teria saído mais barato realizar as correções no projeto lá no início. O que acabou virando até piada nesse caso é que a colisão nem precisava ser tão forte assim para ocasionar um incêndio. Se o outro carro atingisse o Pinto a 50 km por hora, já poderia desencadear todo o processo explosivo. Todo esse escândalo levou à demissão de Lee Iacocca, principal executivo da empresa na época e um dos grandes idealizadores do modelo. Foi ele que também realizou o lançamento do Mustang, inclusive. Após a demissão, Iacocca se transferiu para a Chrysler, onde também assumiu o cargo de presidente. Já o Pinto saiu de linha em 1980 com um saldo em torno de 500 vítimas fatais de incêndios. A Ford alega apenas 23, inclusive sempre negou que o Pinto era inseguro em comparação com outros carros do seu tipo e época. A empresa destacou ainda que em cada ano modelo, o Pinto atendeu ou superou os próprios padrões do governo na época. E pensar que tudo isso poderia ter sido evitado se eles tivessem colocado o tanque de gasolina onde é o do Chevette, por exemplo, atrás do banco traseiro, mas eles preferiram ali deixar o porta-malas com mais espaço e acabou ocasionando nessas explosões. A Ford até do Brasil chegou a cogitar a produção do Pinto por aqui, é claro que não com esse nome, mas o único que de fato chegou foi o Ford Maverick, sedã e coupé. E você, sabia dessa curiosidade do Ford Pinto americano? Se não, comente aqui nos comentários o que você achou dessa história. E eu, é claro, aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. E não se esquece de participar do nosso sorteio que está acabando, os últimos números lá do Fusca Série Prata. O link está na descrição. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.